Ideologia é olhar uma vitrine de uma loja de celulares e ver apenas celulares. O que é ideologia? Quando falamos dessa palavra, geralmente vai no sentido de ser um ideal que se defende, uma opinião, uma defesa de uma ideia de como o mundo deveria ser. Bom, para Marx, ideologia não é isso. E é isso que vamos aprender no vídeo de hoje. Ideias nem sempre são o que parecem ser à primeira vista. Vamos viajar no tempo, até a Grécia Antiga, para ver como conceitos aparentemente simples escondem realidades complicadas. Na Grécia Antiga, o movimento, enquanto conceito, era um grande mistério. Como pode uma árvore se tornar uma mesa? Como pode algo que não era passar a ser? Aristóteles vai resolver o mistério propondo as 4 causas. Com o exemplo da mesa, a primeira causa da lista é material. Como o próprio nome já diz, fala sobre a matéria-prima, ou seja, a madeira, utilizada para que a mesa viesse a existir. A segunda causa é a formal, que fala sobre o formato da mesa. A terceira é a causa motriz, ou causa eficiente, que revela o trabalho empregado para que a madeira da árvore, ou seja, a matéria, se tornasse a forma da mesa. A causa final diz respeito ao propósito da mesa, que no caso é servir quem mandou o trabalhador produzir a mesa. Inicialmente isso parece uma descrição neutra do movimento, mas essa neutralidade se desmancha no ar quando descobrimos que existe uma hierarquia entre as causas. No topo da hierarquia é a causa final, na base da hierarquia a causa motriz. A causa mais importante é o comando do Senhor. A causa menos importante é a execução dessa ordem pelo escravo. É nesse ponto que se revela a sociedade escravagista em que Aristóteles vivia. O primeiro ponto-chave para entendermos o que é ideologia é o seguinte: as ideias são condicionadas pelo contexto social e histórico em que elas surgem. Como no nosso exemplo, podemos notar toda a sociedade escravagista da Grécia Antiga emergir a partir de uma conceitualização aparentemente neutra. Agora vamos sair da Grécia Antiga e pular uns 2000 anos para a França revolucionária do século XVIII e XIX. O termo ideologia surge como uma ciência, projeto científico de um nobre que acabou se tornando revolucionário burguês chamado Destutt de Tracy. Qual era a ideia de Tracy? Era tentar investigar como que as ideias surgem, qual é a fonte, a base material que faz com que essas ideias surjam. Era fundamentalmente esse projeto de Tracy. Só que aí, esse projeto acabou encontrando dificuldades tremendas na organização política do Estado, personalizado na figura de Napoleão Bonaparte. O imperador Napoleão Bonaparte acabou se tornando um opositor a esse projeto científico. Ele meio que fez um bode expiatório depois da derrota que ele teve, a derrota militar que ele teve na Rússia. Os ideólogos, seria esse projeto científico de Tracy, que é a origem das ideias. Os ideólogos foram taxados por Napoleão Bonaparte como tenebrosos metafísicos alheios à realidade política. Ele usou os ideólogos como bode expiatório como cortina de fumaça para seu fracasso militar na Rússia. Basicamente é isso. E por causa de Napoleão Bonaparte, essa perspectiva negativa da palavra ideologia foi a que vingou na história. Foi a que se sedimentou. Tem até uma citação aqui de Napoleão Bonaparte falando sobre isso. Todas as desgraças que afligem nossa bela França se devem ser atribuídas à ideologia. Essa tenebrosa metafísica que, buscando sutilezas, as causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições da história. O engraçado é que a ideia de Marx sobre ideologia é bem próxima de Tracy e ao mesmo tempo bem próxima de Napoleão, que ele traça a origem da formação das ideias. E ao traçar essa origem, a conclusão é negativa. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro, a gente tem que conversar sobre Hegel.
Não consigo ficar mais de 5 minutos falando sem acabar falando de Hegel. E o resumo sobre Hegel que Marilena Chauí, no livro O que é Ideologia, que é a base para esse vídeo. Assim, o que é Ideologia de Marilena Chauí, para mim, é o melhor livro introdutório sobre marxismo, ponto, assim, do mundo. Ponto. Geralmente recomendam primeiro o Manifesto Comunista, Anti-Düren. É boa introdução direta para os autores, mas assim, para o marxismo, para começar a estudar o marxismo, O que é Ideologia é o melhor livro, disparado. Não tem na gringa, não tem lugar nenhum. Um livro desse nível, curto, didático e não é simplista. Parece que vai ter uma edição nova pela Boitempo. Enfim, voltando. A história é uma mera associação de fatos? Te pergunto. A história é uma mera associação de fatos? Para Hegel, não. A história é um processo contraditório. E que é muito importante a gente esclarecer uma coisa. Contradição é diferente de oposição. A oposição é externa. Por exemplo, um caderno não é um livro. Isso não nos diz quase nada sobre o caderno nem o livro. A não é B. Um caderno não é um livro. Mas também não é uma cadeira ou uma mesa. Por outro lado, na contradição, a relação é interna. A canoa é não árvore. A é não há. A contradição é a relação do objeto consigo mesmo, abrindo espaço para uma nova autodeterminação. A negação da árvore produz a canoa. Um senhor é um não escravo. O escravo só é escravo porque há senhor e o senhor só é senhor porque existe escravo. Eles só existem nessa relação e não podem ser determinados fora dela. A contradição, que é interna, é o motor da história. Pode parecer confuso. Vamos fazer assim um exemplo. Imagine a semente de uma planta. A semente, por sua natureza, é algo inerte e pequeno. No entanto, quando plantada, ela se transforma numa planta. A semente contém dentro de si a potencialidade de ser uma planta. Mas para se tornar essa planta, ela precisa negar sua própria forma enquanto semente. A contradição aqui é: a semente é não planta enquanto semente, mas é planta em potencial. O processo de negar-se como semente e realizar-se como planta é o que Hegel chama de contradição. E é isso que move a história. Em Hegel, a história tem sujeito e tem objeto. O sujeito da história é o espírito. O objeto da história, adivinha, é o espírito. A relação do espírito consigo mesmo. A contradição é uma relação interna. A história é a história do espírito. Ou melhor, a história é o espírito. O espírito se autorrealiza, se exterioriza na cultura. E ele também se interioriza ao reconhecer a obra cultural que é produção sua. Reflexão é voltar-se sobre si mesmo. O espírito sai de si, produzindo a cultura, e volta para si, refletindo sobre a cultura que produziu. O espírito é em si na produção e para si na reflexão. A alienação acontece quando há um rompimento dessa reflexão, quando o produtor do trabalho não se reconhece em sua própria obra, fazendo com que apareça como algo estranho a ele. E aí Chauí diz: um trabalho filosófico que diferencia o imediato, imediado, abstrato e concreto, aparência e ser. Imediato, abstrato e aparência são sinônimos. Não significam irrealidade e falsidade, mas sim um modo pelo qual uma realidade se oferece como algo dado, como fato positivo dotado de características próprias e já prontas, ordenado, classificado e relacionado por nosso entendimento. Imediato, concreto e ser são sinônimos. Referem-se ao processo de constituição de uma realidade através de mediações contraditórias. O conhecimento da realidade exige que diferenciemos o modo como uma realidade aparece e o modo como é concretamente produzida. Imediato, abstrato e aparência são momentos do trabalho históricos negados pela mediação, pelo concreto e pelo ser. Isso significa que esses termos são contraditórios e reais.
Sua síntese é efetuada pelo espírito, e essa síntese é o que Hegel denomina conceito. Em última instância, portanto, a história é um movimento de posição, negação e conservação da ideia, a unidade do sujeito e objeto da história, que é o espírito. Tudo parece bem complicado, abstrato e é, de fato. Mas vamos tentar esclarecer as coisas com um exemplo mais próximo. A gente tem o imediato, o abstrato e a aparência. De um lado, você tem o imediato, concreto e ser do outro, certo? Beleza. Imagine que você está na rua com fome e você vê uma barraca de cachorro-quente. Um fofinho, um salsicha, cheiro gostoso, maionese. Esse é o imediato, abstrato e aparência. Por outro lado, por trás da beleza há um processo contraditório. A salsicha veio de um mistério de carne, vamos chamar de emoção proteica não identificada. O milho foi enlatado em 2019 e renasceu no micro-ondas. A maionese brilha no sol há 3 horas. O pão tem farinha refinada, açúcar e um toque de vontade divina. O ponto é, são dois aspectos do mesmo objeto. Não é que um seja falso e outro verdadeiro, não. Tá tudo dentro do objeto. A aparência e o ser. E nisso o resultado a gente vê depois. Não é bom. Nada bom. Nada. Sim, voltando. Agora que vimos como Hegel conceitua a história e o espírito, é crucial explorar como Marx pega essas ideias e as reconfigura para expor as dinâmicas de poder e a ideologia no capitalismo. Que dessas ideias hegelianas Marx conserva e quais ele descarta? Bom, ele conserva quase tudo e descarta quase nada. No entanto, muito dessa conservação é uma conservação crítica, é uma conservação que cancela, que anula, é portanto uma apropriação dialética. Por exemplo, a centralidade do espírito na filosofia de Hegel. O espírito é uma ideia curva, difusa, portanto idealista. É como se fosse uma foto sem foco. Por causa disso, é criticada e deslocada em Marx para a luta de classe, que é algo mais pé no chão. Ou seja, onde se lê espírito, leia-se luta de classes. Isso faz com que a fotografia fique mais clara, que podemos ver os detalhes da luta política. Esse deslocamento implica em uma consequência muito importante na filosofia do direito. O Estado é um instrumento de uma classe sobre a outra, e não uma parte neutra que visa o bem comum e que não tem interesses particulares, que é a leitura de Hegel sobre o Estado. Ou seja, isso simplesmente implode a conclusão da filosofia do direito hegeliano. Pense num jogo de futebol onde o juiz deveria ser justo, neutro, mas ele favorece consistentemente um dos times. O árbitro representa o Estado, embora pareça estar ali para garantir um jogo justo para todos. Na verdade, ele beneficia um lado, a classe dominante. Essa aparência do Estado defender os interesses de todos e não o que ele realmente faz, que é defender os interesses da classe dominante, é um aspecto da ideologia. Um aspecto importante, mas temos muito caminho a percorrer ainda. E sobre esse caminho, Marx fala que uma análise deve partir do mais imediato para desenvolver uma análise do real. Percorrer o caminho do parecer social até o ser social. Lembra lá do cachorro-quente? Então, e é isso que ele faz. Ele começa a sua análise do sistema capitalista com a mercadoria. E a análise da mercadoria, como diz Chayui, revelará, por exemplo, que há mais mercadorias do que supunhamos à primeira vista, pois um elemento fundamental do modo de produção capitalista, o trabalhador, que aparece como ser humano, é, na verdade, uma mercadoria. Ele vende no mercado a sua força de trabalho. Por outro lado, quando compreendemos qual é a gênese ou origem da mercadoria, as mediações que a constituem, compreendemos que não se trata de uma coisa tão simples como parecia, pois ela é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca. Ela não é uma coisa, mas um valor. Como valor de uso,
parece valer por sua utilidade, e como valor de troca, parece valer pelo seu preço no mercado. Mas o que é valor? Valor é valer por alguma coisa, é ser equivalente, mas uma garrafa é completamente diferente de 10 canetas, tem características diferentes, são feitas de formas diferentes, servem para coisas diferentes. Como uma coisa poderia ser equivalente da outra? Bom, da mesma forma que 1 quilo de papel é equivalente a 1 quilo de ferro. Só que no valor, estamos medindo trabalho humano e não peso, massa. Valor é tempo. O tempo socialmente necessário para produzir a mercadoria. Socialmente porque esse tempo é determinado pela condição da sociedade como um todo, e não por este ou aquele produtor que possa ser mais eficiente ou não. Mas repare, o tempo necessário considerado não é limitado ao processo de produção da mercadoria em questão. Vamos supor que seja um celular. Temos que levar em consideração também o tempo que leva para produzir as máquinas que produzem o celular, o tempo que leva para extrair os minérios, o transporte, etc. O tempo socialmente necessário é um conjunto de todos esses tempos. Existe, no entanto, uma mercadoria peculiar. Uma mercadoria que, como toda outra, possui valor, mas sua particularidade reside no fato que essa mercadoria é capaz de produzir mais valor. Só uma mercadoria consegue fazer isso. Essa mercadoria é a força de trabalho. Vamos explicar com um exemplo. Vamos supor que um trabalhador recebe R$50 a cada um dia de trabalho. Em um dia de trabalho, ele consegue fazer 10 camisas. O custo da matéria-prima para fazer cada camisa é R$10. E o preço em que a camisa é vendida é 100. O valor total produzido pelo trabalhador é 10 vezes 100, ou seja, R$1.000. O lucro do capitalista é esse 1.000 reduzido por 50, que é a diária do trabalhador, mais 10 vezes 10, que é o custo da matéria-prima para fazer as 10 camisas. Dessa forma, o lucro é 100 menos 150, R$850. R$850 de mais valor foram gerados pelo trabalhador. É importante destacar que os R$50 de trabalho ou de salário para o trabalhador é a expressão de seu valor próprio, isto é, o custo que leva para o trabalhador se formar naquela produção, se sustentar e se reproduzir. O burguês não contrata mão de obra abaixo do seu valor real. O que acontece é que a força de trabalho realizada pelo trabalhador que gera um valor superior ao que custaria para produzir um trabalhador igual a ele. Imagine um trabalhador em uma fábrica produzindo calçados para uma marca global de luxo. O trabalhador fabrica centenas de pares de calçados por dia, mas não tem condições para comprar um par sequer. O produto do seu trabalho é destinado ao mercado global, onde será vendido por um preço muito superior ao custo de produção. O trabalhador não tem controle sobre o ritmo de trabalho, os métodos de produção ou as decisões sobre o design do calçado. Ele é uma peça em uma linha de montagem, realizando tarefas repetitivas sem compreensão total do produto final. O trabalho não é expressão criativa ou uma atividade que traga a realização pessoal. Em vez disso, é uma obrigação para garantir a subsistência, o que desumaniza e desgasta o trabalhador. O trabalhador está isolado das pessoas que vão usar os calçados. As conexões sociais que poderiam ser feitas através da produção e troca são mediadas pelo mercado e pelos intermediários, criando uma barreira entre o produtor e o consumidor. O nome disso é alienação. Por outro lado, do lado do consumidor, a situação se apresenta assim. Quando o consumidor compra um par de calçados de marca, ele não pensa no trabalho humano que foi investido em sua produção. O valor está percebido na logotipo, no design ou no status associados à marca, não ao processo de produção. O consumidor está distante da realidade do trabalhador. As condições de trabalho, os salários baixos e a exploração que possibilitam um preço competitivo do calçado são invisíveis. O consumidor vê o calçado como um objeto com valor intrínseco, não como o resultado de um processo social complexo. As relações sociais entre os trabalhadores da fábrica, os gerentes e os consumidores são mascaradas. O calçado parece ter surgido como um produto autônomo, com valor próprio,
e não como resultado de uma cadeia de produção que envolve exploração e desigualdades. Como resultado da alienação, o trabalhador perde o controle sobre o produto de seu trabalho, que aparece como algo independente, como uma existência própria, separada do processo humano que a gerou. Isso cria condições para o fetichismo da mercadoria, onde as mercadorias parecem ter o valor independente das relações sociais de produção. No ato de produção, o trabalhador se aliena do produto, do processo e de si mesmo. Essa alienação se materializa na produção de mercadorias, que aparecem como objetos autônomos. A mercadoria, por sua vez, uma vez separada do trabalhador e do processo de produção, adquire um caráter fetichista, onde o valor de troca parece derivar do objeto em si, não das relações sociais e do processo de trabalho humano. O fetichismo, uma vez estabelecido, reforça a alienação ao perpetuar a ilusão de que as relações sociais e econômicas são naturais e inevitáveis. Isso cria um ciclo em que a alienação gera as condições para o fetichismo da mercadoria, o fetichismo oculta mais as relações de exploração e alienação, e esse ocultamento dificulta o reconhecimento da alienação, perpetuando um ciclo. As coisas se tornam marcas, têm brand, são valorizadas. As pessoas que tornam tudo isso possível se tornam coisas, são coisificadas meros degraus para o avanço da mercadoria. A ideologia surge a partir dessa divisão entre o trabalhador e a mercadoria, da ocultação das relações sociais de produção. O centro de gravidade disso é a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Essa separação é fruto da divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho não é uma mera divisão de tarefas, mas sim uma característica fundante de nossa sociedade capitalista. A divisão do trabalho implica na divisão entre os instrumentos de trabalho e o próprio trabalho, produzindo uma distribuição desigual da propriedade. E essas diferentes formas de propriedade geram as classes. E sabemos que toda história escrita é a história da luta de classe. Por exemplo, na Grécia Antiga, a separação entre escravos e senhores permitia com que os últimos vivessem longe dos seus latifúndios nas cidades, fazendo surgir por sua vez a separação entre campo e cidade. A ideologia é um espelho distorcido da realidade. A classe dominante, a burguesia, não participa diretamente no trabalho produtivo, mas se apropria das riquezas produzidas pelo proletariado. O trabalho intelectual, frequentemente associado às funções de controle e administração, está separado do trabalho manual realizado pelo proletariado. Além disso, a ideologia domina o proletariado de uma maneira que faz parecer com que as ideias são independentes das condições materiais, mascarando as relações de exploração e justificando a ordem social vigente. Mas essa justificação não é algo deliberado, consciente. Os burgueses não se reúnem secretamente para planejar como vão espalhar mentiras. Quero dizer, eles fazem isso, mas não é a causa da ideologia, mas a consequência. A ideologia emerge das estruturas sociais e econômicas que beneficiam a classe dominante. E aí essa naturalização dessas relações sociais de produção, promovidas por instituições como a mídia, o sistema educacional, o sistema jurídico, faz com que as ideias que legitimem o status quo pareçam universais e inquestionáveis. Isso leva à falsa consciência, onde tanto a burguesia quanto o proletariado interpretam suas condições de vida de uma maneira que perpetua o sistema, obscurecendo as contradições do capitalismo e dificultando a percepção crítica necessária para uma transformação social. Faz parte da ideologia burguesa afirmar: somos todos iguais perante a lei, mas eu, você e os Ubumafu sabem que isso não é verdade. Mas aí o argumento será que existe uma contradição entre a ideia de igualdade jurídica e a realidade, o que também é por si ideológico. A contradição não está entre a ideia e a realidade, está na realidade em si. A contradição está entre quem produz as riquezas e quem se apropria delas, e do poder que vem com isso na apropriação de riquezas. Na ideologia, há silêncio, lacunas. Esses silêncios servem para dar coerência e coesão à ideologia. Preencher essas lacunas faria com que o sólido da ideologia se desmanchasse no ar. Vamos conversar sobre essa ideia de que a ideologia não pode revelar tudo, porque se o fizer, acaba se destruindo. Pense na ideia de família. Se a ideologia admitisse que no capitalismo existem 3 tipos de família, a
a burguesa, a proletária e a pequena burguesa, já não poderia falar em a família, de forma genérica. Agora imagine se ela mostrasse que a família burguesa é, na prática, um contrato econômico entre duas famílias para preservar e passar adiante o capital, garantindo a manutenção da classe social. Nesse cenário, o adultério feminino seria visto como uma ameaça grave, porque poderia gerar herdeiros ilegítimos que dispersariam esse capital. E por isso, o adultério feminino é transformado em um problema moral e até criminalizado. Por outro lado, se a ideologia revelasse que a família proletária serve basicamente para reproduzir a força de trabalho, teria que admitir que as restrições ao aborto e aos anticoncepcionais para mulheres trabalhadoras não são por razões religiosas ou morais, mas porque o sistema quer controlar a quantidade de mão de obra disponível. E quando a tecnologia avança e reduz a necessidade de trabalhadores, surge o planejamento familiar como uma forma de diminuir a oferta de mão de obra, sob o pretexto de resolver a pobreza e a desigualdade. E a família pequena burguesa? Essa é encarregada de espalhar os valores da burguesia. É nela que o conceito de família se fortalece, porque o pai precisa de uma autoridade simbólica para compensar sua falta de poder real na sociedade. A mãe, por sua vez, é colocada num pedestal, mas afastada do mercado de trabalho, para não competir com o pai e preservar essa autoridade ilusória. E por isso, se espera que a mulher dessa família seja um modelo de mãe para a sociedade. Essa família pequeno-burguesa também mantém os jovens fora do mercado de trabalho o maior tempo possível, até que eles sejam necessários para sustentar financeiramente a família. É aí que surge a defesa da virgindade para as meninas e a rejeição ao homossexualismo, porque essas práticas não resultariam em reprodução, não fortalecem os laços familiares tradicionais. Se a ideologia expusesse todas essas dinâmicas, como que ela sustentaria a ideia de família? Como justificaria uma sexualidade que não fosse ligada diretamente à procriação, ao pai e à mãe? Não pode dizer isso. Preencher os silêncios, dizer as coisas como elas são, destrói o pedestal que a ideia de família se encontra apoiada. Chayui nos responde então o que é ideologia. A ideologia é o conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo de representações e práticos, normas, regras, preceitos, de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera de produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento de identidade social encontrado em certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. Ideologia é olhar os celulares e não ver as condições subhumanas das minas em que sua matéria-prima foi extraída. É não ver os motoristas de caminhão tomando substâncias para se manterem acordados por mais tempo para conseguirem entregar essa matéria-prima no porto a tempo. É não ver o tempo em que marinheiros passam longe de suas famílias, nem mesmo conseguir ver o trabalho das engenheiras em desenhar o plano para aquele celular. Em suma, é não ver um humano que realiza o trabalho. A ideologia é um véu, tecido pelo sistema capitalista. Influencia inclusive a mim e a você. Lutar contra ela é um esforço diário, enquanto vivermos nesse sistema econômico. Se você gostou do conteúdo, dê seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que também precisa desvendar a ideologia do dia a dia. E me conte nos comentários
Quais outros exemplos de ideologia você consegue identificar? I'm not a big fan of Steve Jobs, personally. What are you talking about? I don't know. I just don't understand what the big deal was with that guy. I don't get it. He's like Edison. I don't know. He invented all this stuff that everybody. What are you talking but about? Did he? Did he sit down and like, I'm going to invent the iPhone, and just sat there soldering, possibly welding, right? Didn't he have like a crew of guys helping him out? Sure, maybe he did. So why, when he went to those nerd fests, didn't he have like a chorus of scientists behind him who helped him out too? He walked out like he was Tesla, like tapping into electricity. I'm not with you. I think he just kind of like told people what to invent. Like he just kind of came in like, I want my whole music collection in that phone. Get on it! And then all these nameless, faceless guys. Yeah. Made it happen. Yeah. And then they have the big nerd concert, and he goes out there by himself. No belt, you know, sneakers on. I just didn't buy it. Geez, you'd think I was like trashing the president or something. You guys are really like pulling back It's here. worse than that for people. Everyone's got an iPhone, you know? Hey, look. No, I can't say that. I was gonna say he's gone. They still came out with another one, right?